promessa começa em Abraão e ela se estende para Isaac, para Jacó e a todas as famílias da terra. Todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador são feitos participantes das bênçãos, das promessas de Deus para a salvação, para a cura, para a libertação e também para ser abençoado nas suas finanças. E então ali há um contrato, há uma aliança, porque Abraão pagou o dízimo, Isaac pagou o dízimo e agora nós vemos o seu neto Jacó pagando dízimo. Vamos olhar um pouquinho segundo a lei, né? A ordem segundo a lei de Deus para receber dízimo. Quem recebe os dízimos segundo a lei? Hebreus capítulo 7, versículo 5 ao 9. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Ordem segundo a lei. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem tinha as promessas era Abraão. Quem abençoou foi Melquisedeque. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, aqui neste contexto, tomam dízimos homens que morrem. Na época da lei, quem tomava dízimo eram homens que morriam. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, quando Abraão entregou dízimo, ele não entregou segundo a lei. Ele não entregou a homens que morrem. Ele entregou dízimos ao próprio Deus. Quando ele entrega a Melquisedeque, que não tem genealogia, não tem princípio de dias, está falando que ele entrega os seus dízimos ao Senhor. Aquele de quem se testifica que vive. Versículo 8. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. O que é isso? Porque Levi não era nascido na época de Abraão, porque ele vem muitos anos depois, né? Muitos anos depois. E aí o que acontece? A palavra está dizendo que Levi pagou o dízimo através de Abraão, ou seja, quando um pai é dizimista, essa bênção já se estende aos seus filhos. E está dizendo que antes da lei já se pagava dízimo, não por obrigação, mas se pagava dízimo por gratidão e confiança, reconhecimento de que as bênçãos, as riquezas, a saúde, a vida vem de Deus. Então, no Antigo Testamento, na época da lei, o dízimo era para os levitas. Veja só, Números capítulo 18, versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Ou seja, os filhos de Levi eram aqueles que trabalhavam na tenda da congregação, hoje seria na igreja. Os filhos de Levi eram aqueles que montavam a tenda quando a tenda tinha que ser montada. Quando Israel partia em viagem, eles desmontavam todas as coisas, depois montavam de novo e ali faziam os sacrifícios juntamente com o sacerdote Arão e os seus filhos. Então eles trabalhavam na tenda da congregação. Por isso eles recebiam o dízimo do povo, porque o povo trabalhava por si. O povo cuidava do seu rebanho, cuidava dos seus negócios e traziam o dízimo, e então os filhos de Levi viviam dos dízimos. Então, aqui concluindo, né, por que os filhos de Levi ficavam com os dízimos? Números 18 e 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Quando você estuda a palavra de Deus e você vê o povo de Israel tomando a terra prometida, você percebe que os levitas não tinham terra.
Cada tribo de Zebulon, de Judá, Efraim, cada tribo tomou um território ali para construir cidades, ficaram com cidades. Porém, os levitas não tinham território, porque a função deles não era trabalhar para eles mesmos, mas sim trabalhar para Deus, para trabalhar na tenda da congregação e depois também trabalhar no templo. Então, por isso, eles recebiam o dízimo do povo. Números capítulo 18, versículo 26 ao 26, a seguir, olha o que diz. Também falarás aos levitas e dir-lhes quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então aqui nós vemos que o Senhor exige também que os levitas também dizimem. Por que isso? Então quando alguém diz, não, dízimo não tem nada a ver, dízimo é coisa do passado, o Senhor aqui está deixando claro, aquele que recebe dízimo também dizima. Por quê? Porque a sua dependência não pode estar naquilo que você ganha. Quando você dizima, você está dizendo, eu confio e eu creio que é Deus que me sustenta. O Senhor, Ele exige isso. A pessoa que já é dizimista, ele não tem problema com isso, mas a pessoa que está enfrentando problema, para ele é uma luta muito grande, porque ele ainda não aprendeu a depender de Deus, a sua confiança está no dinheiro, então ele é avarento, ele não consegue abrir a sua mão, mesmo frequentando igreja, mesmo estando numa igreja, ele entra, ele senta numa cadeira que foi paga com dízimos, tem luz, tem ar-condicionado, tem aparelhagem de som, tem ali toda uma estrutura, os aluguéis, os carros, os veículos da igreja, o salário do pastor, e essa pessoa vai na igreja, senta, aproveita de tudo isso, recebe o sermão, recebe a palavra de Deus, porém não faz parte, não contribui, e diz, não, mas eu de vez em quando oferto, de vez em quando... É uma pessoa avarenta, uma pessoa que não confia em Deus. Então, o pastor, o obreiro, ele também deve dizimar, assim como os levitas dizimavam. Então, se você é um pastor, você é um obreiro que recebe da igreja e não dizima, você está com um problema sério. E com certeza, mais cedo ou mais tarde você terá problema, porque Deus não se agrada. Agora vamos ver o dízimo no Novo Testamento. Nós vamos começar por uma parte um pouquinho lateral e vamos chegar bem ao centro do assunto. Olha só, 1 Coríntios capítulo 9, do 1 ao 5. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao apóstolo Pedro, Cefas. Veja só, ele diz assim, eu também não sou apóstolo, também não sou livre. Por que ele diz não sou livre? Porque ele poderia fazer outra coisa. Mas ele optou por obedecer ao chamado do Mestre, o chamado Senhor Jesus. E aí ele diz assim, vocês não são a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, para vocês, pelo menos, eu sou. Porque vocês são o selo do meu apostolado. O que ele está falando? Ele estava escrevendo para os irmãos de Corinto e dizendo assim, gente, tá certo, eu fabrico tendas, mas o Pedro, ele recebe os dízimos, recebe as ofertas, e é por isso que ele não precisa estar fazendo, não precisa mais estar pescando, ele está cuidando do seu rebanho. Mas eu aqui tenho que fazer tenda para me manter e tenho que cuidar do trabalho do Senhor, das igrejas de Cristo. Ele tinha muito trabalho, mas os irmãos de Corinto, pelo jeito, não estavam abençoando a vida dele. Então, quem é o seu pastor? Você foi ganho para Jesus, o teu pastor trabalha, luta, batalha por você na tua igreja, e você trabalha pelo teu.